E nós seguimos com liberdade de opinião e vamos direto para Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, uma boa terça-feira para você, hein? Uma boa terça-feira para todos nós. Vamos em frente então, Alexandre. Nosso primeiro assunto hoje aqui no Liberdade de Opinião é o seguinte: depois de quase 4 meses como interino, o general Eduardo Pazuello será efetivado como ministro da Saúde. Deve tomar posse amanhã. O presidente Jair Bolsonaro teria convencido a virar o titular da pasta. O general está nas Forças Armadas, na ativa. Sofreu algumas críticas e elogios também por liderar o país durante a pandemia, mesmo sem ser da área médica. Sidney, qual é a sua avaliação sobre a decisão, Alexandre, qual é a sua decisão sobre a efetivação do general Pazuello no cargo? Muda alguma coisa o fato de ele deixar de ser interino e passar a ser alguém permanente na condição de ministro da Saúde? Troca os 6 por meia dúzia. É só isso, né? Eu já estava tratando como efetivo, né? Ele certa vez disse que se houvesse influência política no ministério, se ele não pudesse administrar tecnicamente o ministério, ele sairia no dia seguinte, né? Não aconteceu. Durante 100 dias aí de experiência, viu que dá para continuar, né? E tem toda a confiança do presidente da República. O presidente é um fã dele, diz que ele é o grande resolvedor de crises, né? Ele coordenou as forças federais lá nas Olimpíadas, ele coordenou essa operação acolhida lá de Roraima, que é se não fosse a Colômbia, se não tivesse mais movimento, eu acho que seria um bom candidato aí a Prêmio Nobel da Paz, né? Essa operação acolhida. Ele foi secretário da Fazenda de Roraima, né? E havia sido nomeado comandante da 12ª Região Militar com sede em Manaus, que é a região militar que opera a logística do Exército. Ele é de intendência, ele já chegou ao topo, o general de divisão. Ele é de intendência, ele é de logística, especializado em logística, e o que o Ministério da Saúde precisa era exatamente disso. Está fazendo um trabalho excelente, aplaudido por prefeitos, por governadores, né? Porque o trabalho é o fornecimento logístico para que prefeitos e governadores, e aí afinados com o Supremo, né, exerçam aí as suas funções nessa pandemia. E essa história de ser médico ou não, veja só, José Serra não é médico e foi um grande ministro da Saúde. O Antônio Palocci não era economista e foi ministro da Fazenda de Lula, era médico, o Antônio Palocci. O Pandiá Calógeras, que é tido como o melhor ministro da guerra que já houve, lá no Epitácio Pessoa, né, era geólogo, né? O primeiro ministro da Aeronáutica era político, Salgado Filho, né? Então, e o Pazuello, que mandava as pessoas para casa para o vírus chegar ao pulmão e depois serem entubadas, era médico. Então, é relativo. Ele vai para a reserva, sim, né? A Constituição manda. Ele vai para a reserva no momento em que fica permanente, fica efetivo no cargo público, né? Ele era interino, tudo bem, mas agora se torna permanente e vai ter essa posse amanhã, que é uma solenidade, talvez para cumprir o regulamento, mas ele já vinha exercendo essas funções, né, e muito bem como ministro da Saúde, né? O termo interino era só para deixar mais cumprido o título. Agora, Alexandre, era melhor ele ir para a reserva já agora, imediatamente, ou esperar o ano que vem, porque falta um ano para ele ir para a reserva naturalmente, né? Não, né? Está lá na Constituição. O general Ramos foi a mesma coisa. Ele entrou, estava na ativa, ele era comandante da região de São Paulo, né? Comandante do Exército de São Paulo, da região Sudeste, comandante militar do Sudeste, é o termo, e depois foi para a reserva, né? Simplesmente assim, né? É assim que vai acontecer. O governo federal, Alexandre, reconheceu a situação de emergência do... Pois não?
Estou esperando a pergunta. Ah, sim, pois não. Vamos lá, então. O governo federal reconheceu a situação de emergência nos estados do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso por causa dos incêndios florestais que afetam a região. É a maior série de queimadas das 2 últimas décadas. Nós estamos mostrando imagens agora, de acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São, segundo os dados oficiais, 79 municípios, 1.400.000 hectares atingidos até agora, incluindo aí parques, áreas de proteção ambiental, de preservação permanente, e o Pantanal é o principal bioma afetado. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil explicou a estratégia de combate às queimadas no Pantanal. Nós o entrevistamos aqui na CNN e vamos mostrar um trechinho do que ele disse. A partir dessa decretação, já estamos publicando o reconhecimento federal da situação de emergência para que possamos de imediato liberar recursos para o combate aos incêndios. O Estado apresentará planos de trabalho para locação de aeronaves, compra de insumos para o Corpo de Bombeiros, para os brigadistas, contratação de hospedagem, contratação de alimentação para os trabalhadores do fogo, enfim, tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for necessário para vencermos esse desafio. Alexandre, como é que você avalia essa situação no Pantanal, a capacidade de resposta dos governos locais, do governo federal neste momento? O que fazer diante dessa tragédia ambiental ao que o país está sendo submetido? Tragédia ambiental, econômica, humana, né? Nunca se viu nada igual. Né? Por uma, muita seca, outra, o vento, né? Que ficou incontrolável o fogo. Os governos estaduais foram surpreendidos, porque o fogo foi se expandindo. Inclusive, os pecuaristas de lá foram surpreendidos. Perderam o pasto todo, perderam cercas. Cerca custa 14 mil quilômetros. Né? Perderam gente. Já morreu um homem de 36 anos. Né? As pessoas estão lá asfixiadas pela fumaça. O gado sendo transferido para outros lugares, embora tenha perdido muito gado. Onças, cobras, animais selvagens, né? Tudo isso, bom, o clima, né? Vamos rezar para chover muito, chover forte, parece que é a única solução. Né? Agora o governo federal está entrando também, viu que os governos locais não deram conta. Né? Vai entrar com muitos recursos aí de ajuda, mas é uma tremenda de uma tragédia. E por que surgiu essa tragédia? Bom, o clima, claro, é incontrolável. Agora tem coisa que é controlável, é o manejo. Faz 2 anos que não fazem manejo. O manejo é a proteção de áreas para o fogo não se expandir. Né? A Polícia Civil de Mato Grosso, por exemplo, viu, olha só como há incidentes e acidentes, muitos. Faísca de fio de alta tensão, aconteceu. Carro que capotou na entrada de uma ponte e pegou fogo e queimou 6.000 hectares. Uma colheitadeira que pegou fogo no serviço agrário, queimou tudo. Não sei se foi uma colheitadeira, foi uma máquina agrícola. Fogo que fizeram para tentar fogo contra fogo numa reserva do SESC, né? Foi embora. Outros que estavam fazendo fogo com raízes para fumigar abelha, para pegar o mel, e o fogo se espalhou. Né? Então, dá de tudo. A gente não sabe também se, sei lá, uma garrafa com água, um vidro que provoca lente. Né? E o fogo criminoso também. A Polícia Federal está de olho em fogo irresponsavelmente criminoso, que destrói o pasto. Estão destruindo o pasto que depois viraria carne, né? Está destruindo. E outra coisa, o capim-mimoso, que faz séculos que se usa o capim-mimoso lá. Os animais herbívoros selvagens se alimentam do capim-mimoso, tão nutritivo. E o gado, né? O gado de criação se alimenta também. Né? Por que não usar esse capim-mimoso? Por que não fizeram esse manejo, né? Aproveitando o capim que estava alto e seco, né? Aproveitando esse capim para pastagem, a separação, fogo contra fogo, acero. O fogo chegou a pular o rio Pi, por exemplo. Né? Então, é muita coisa. É muita coisa que está acontecendo agora no Pantanal.
né? Por isso que eu disse, olha, uma chuva forte seria a solução, porque está dando trabalho há 20 dias que as pessoas não fazem outra coisa senão tentar apagar o fogo e se proteger do fogo. Nosso próximo assunto, Alexandre, é uma ideia da equipe econômica, uma proposta, por enquanto, que prevê a possibilidade de que benefícios previdenciários, como, por exemplo, aposentadorias e pensões, sejam desvinculados do reajuste do salário mínimo e também congelados nos próximos 2 anos. A medida seria uma forma de encontrar dinheiro para que o governo pudesse bancar o Renda Brasil em 2021 e 2022, com uma arrecadação, a partir dessas medidas, superior a 20 bilhões de reais. O governo planeja lançar o Renda Brasil no lugar do Bolsa Família. A proposta congelaria tanto as aposentadorias no valor de um salário mínimo quanto as mais altas, então de 1.045 para cima. Qual é a sua opinião, Alexandre, a respeito dessa proposta de um eventual congelamento de aposentadorias, da desvinculação do salário mínimo com benefícios pagos pelo INSS? Isso é algo que pode ir para frente, mexe com algo absolutamente delicado, não é? Mexe com algo delicado, que é a necessidade de confiança na equipe econômica. E, mais uma vez, alguém na equipe econômica, talvez por vaidade, quis dizer que está informado sobre o que está sendo decidido dentro do Ministério da Economia, vazou estudos que não têm ainda nenhuma aprovação sequer do ministro Paulo Guedes e muito menos do presidente da República, né? Não pensa nas consequências do vazamento, que atrapalha a discussão de um assunto. Esses assuntos têm que ser discutidos muito lá dentro, antes de o sujeito se apresentar como, olha, eu sei das coisas, eu participo, olha, vamos fazer isso, 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 isso. Né? Vamos perguntar para o ministro Paulo Guedes, já se perguntou, e o ministro Paulo Guedes, eu não estou sabendo disso aí. Né? Então, eu acho que o pessoal teria que pensar muito aí do pecadilho da inconfidência. Nós vamos trocar de assunto agora para dar um pulinho em Curitiba, Alexandre, porque a Força-Tarefa da Lava Jato denunciou o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Lula teria recebido 4 milhões de reais disfarçados de doação filantrópica da Odebrecht para o Instituto Lula, que fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Esses pagamentos teriam sido intermediados pelo ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, e pelo presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que também foram denunciados pela Lava Jato de Curitiba. A defesa do ex-presidente foi ouvida, emitiu uma nota, disse que ficou surpresa com mais uma denúncia feita pela Lava Jato de Curitiba e que considera a acusação sem prova, sem materialidade. Nós temos conversado sobre isso aqui, não é, Alexandre? Os procuradores da Lava Jato têm sofrido derrotas, especialmente na Suprema Corte. Uma das mais recentes e importantes envolveu o ex-presidente Lula. Os ministros decidiram retirar de um dos processos trechos da delação de Palocci, porque entenderam que não havia ali prova suficiente para sustentar as acusações do ex-ministro, e também que Sérgio Moro, à época, teria agido de modo parcial ao condenar o ex-presidente Lula. Houve o afastamento de Deltan Dallagnol, as discussões públicas da Procuradoria-Geral da República, do procurador Augusto Aras, com a Lava Jato em Curitiba. Enfim, tem todo um panorama diferente, uma composição nova no Supremo Tribunal Federal agora, na presidência, na segunda turma. É um quadro novo que se desenha aí, Alexandre, mas eu gostaria que você começasse dando sua opinião sobre essa apresentação dessas denúncias novas contra o ex-presidente Lula. Pois é, eu acho que o melhor baque aí que o Supremo deu na Lava Jato foi tirar da cadeia o ex-presidente que já está condenado a 25 anos. Né? Mas, enfim, é muito simbólico o que aconteceu ontem em Curitiba, porque se fala muito em enfraquecimento da Lava Jato, está enfraquecendo a Lava Jato, isso, etc. O simbolismo é o seguinte, que o ex-presidente foi denunciado, né, por um caso com a Odebrecht, de novo, pelo substituto de Deltan Dallagnol, que foi afastado,
ao substituto do juiz Sérgio Moro, que saiu para ser ministro da Justiça. Né? Ou seja, é um mesmo filme com alguns personagens diferentes. É Lula e a Odebrecht, Lula e seus companheiros, né? No caso, Antônio Palocci e Paulo Okamoto, né? Mas o coordenador da Lava Jato só tem outro nome, Alessandro José Fernandes de Oliveira, e o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Também tem outro nome, que é o Luiz Antônio Bonatti, que recebeu essa denúncia. Está lá no livro, nos registros da Odebrecht, que foi o dinheiro para o amigo, não é o amigo do amigo, tal, é o amigo, né? E foi para o italiano, que seria o Antônio Palocci, e para o japonês, que seria o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. E é bom a gente lembrar que o juiz Bonatti está com outro processo, também relativo ao Instituto Lula, que é aquele que Fachin mandou fazer de novo, né, em mais uma na Lava Jato, porque, inventando legislação, né, mais uma vez o Supremo legisla, porque não ouviu o réu por último. Né? Então, o processo foi refeito, já está lá na reta final para sair mais uma sentença da 13ª Vara, agora com o juiz Bonatti, relativa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o nosso último assunto de hoje, Alexandre, é o seguinte: a Advocacia Geral da União deve apresentar ainda nesta semana um posicionamento sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado. De acordo com a apuração da âncora da CNN, Daniela Lima, a Advocacia Geral da União deverá argumentar no Supremo que apenas os chefes dos poderes legislativo e executivo podem se reeleger. Uma tese que favoreceria Alcolumbre, que, por ser presidente do Senado, é também o presidente do Congresso Nacional, órgão máximo do Legislativo brasileiro. Portanto, estaria autorizada a reeleição de Alcolumbre e não de Maia. Essa tese da Advocacia Geral da União, Alexandre, se for levada adiante mesmo, pode ser considerada uma forma do governo de tentar se aproximar de Davi Alcolumbre, de procurar alternativas na Câmara dos Deputados, ou é uma leitura essencialmente técnica da Advocacia Geral da União? Acho que não há como beneficiar Alcolumbre. E vocês vão me perguntar, né? Puxa, a Advocacia Geral da União não é para defender a União, por que está se metendo nesse caso? Não, é que a União foi citada no processo, que já está lá com o juiz federal de primeira instância, né, dizendo que não é possível, a União foi citada, aí foi chamada a AGU a se manifestar. Não tem como. Artigo 57 da Constituição diz que o mandato é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Está vedado, mas pega o Alcolumbre. Pode não pegar o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Rodrigo Maia entrou assim, substituindo o Eduardo Cunha. Ele não tem um mandato de 2 anos, de que fala a Constituição. Ele entrou numa eleição extraordinária, né? Talvez essa seja a interpretação que possa ser dada aí nesse caso. Do contrário, está muito claro aqui na Constituição. Mas o problema é esse, né? Então, agora vai depender dos julgamentos. Parece que Alcolumbre está aqui na Constituição, muito claro, mas o Rodrigo Maia tem essa vantagem de não ter um mandato de 2 anos, né, e de ter sido eleito extraordinariamente para substituir o Eduardo Cunha. Alexandre, uma boa terça-feira e até amanhã então, hein? Até amanhã.